Nós estamos no nosso quarto domingo e eu queria então, projeta aqui para a gente, por favor, Efésios. Nós estamos trabalhando os textos Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, e hoje nós vamos dar uma ênfase aqui a Efésios capítulo 4, do 7 ao 12. Agora a gente está chique, né? Tem um negócio ali. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 12. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outro para evangelista, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pai, esta é a tua palavra, e nós nos submetemos à tua palavra nessa manhã, sabendo que ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada, e só a tua palavra tem o poder de expor as nossas mazelas e nos ferir, para que a cura do Senhor possa também ser depositada nos nossos corações. Então nós oramos nessa manhã dizendo: nós damos uma ordem agora à nossa alma, aquieta-te. Nós oramos para que possa cessar as distrações internas e externas, a fim de que uma vez mais nós possamos ser amadurecidos, acrescidos pela tua palavra, que de fato é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Nós lemos aqui Efésios 4, do 7 ao 12, eu vou ler uma vez mais, que diz: E a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também desceu, ou havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher nele todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, com o propósito, com a finalidade, ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho do seu serviço e à edificação do corpo de Cristo. Então, o que Paulo está trabalhando aqui nesses versículos subsequentes, que nós estamos trabalhando nesses dias, é falando sobre o Cristo glorificado. Nós estamos falando sobre a ascensão de Cristo, e nós estamos falando que após a ascensão de Cristo, Cristo ele se mostrou como um doador. Jesus, em Filipenses, vê como é que a questão não é a posição, mas a questão é a natureza. Em Filipenses, Jesus ele se esvazia e ele se torna um servo. Mas depois de ser glorificado, o que ele vai fazer? É doar. Então fala muito mais sobre a natureza de Cristo do que sobre uma posição de Cristo. Cristo, o doador glorificado. E o que Paulo está trabalhando aqui são sobre os dons. O que nós chamamos de os carismas ou os carismatas, são os dons concedidos por Cristo após a sua exaltação. Então nós estamos falando de Cristo, o doador glorificado, que está concedendo, dando, presenteando aos homens dons, carismas, habilidades sobrenaturais, para que possam edificar a igreja. Então aqui nós temos uma citação de Salmos 68, 18. É justamente o que Paulo está utilizando. Ele vai fazer meio que uma releitura de Salmos 68, 18, que diz o seguinte: Subiste à altura e levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles.
Versículo 19: bendito seja o Senhor, dia após dia, que leva o nosso fardo, pois Ele é o Deus da nossa salvação. Paulo está fazendo uma releitura aqui dos Salmos, e ele vai dizer justamente sobre essa glorificação, agora não mais prevista, mas agora um fato consumado. Mas ele vai tratar sobre a humilhação e sobre a exaltação nos versículos presentes e também nos futuros, nos versículos 9 e 10. Ele vai falar primeiramente sobre a descida de Cristo, e ele vai usar esse termo, as regiões inferiores da terra, que algumas pessoas interpretam erroneamente como se fosse um inferno, como se Jesus tivesse descido ao inferno. Esse texto não está falando sobre Jesus ao inferno, mas está falando de Jesus estar no Hades, ou seja, na região dos mortos, 7 palmos debaixo da terra. Ele desceu num caixão, ou seja, regiões inferiores da terra, justamente para fazer uma referência à sua humilhação. E ele vai falar que a humilhação de Jesus, ela precede a sua ascensão. Depois de falar sobre a humilhação, ele vai falar que ele foi elevado acima de todos os céus, o que está conferindo a ele um domínio, está falando sobre o poder que foi conferido justamente para encher todas as coisas. O que Paulo está trabalhando aqui? É sobre a humilhação, porque o caminho para a exaltação é a humilhação. E ele está falando que depois de se humilhar, ele agora recebeu uma autoridade. É como se a autoridade que ele tivesse no passado, como o salmista também vai dizer, como se essa autoridade tivesse sido devolvida. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele morreu a morte mais vergonhosa, mas não foi achado dolo nele, ele foi ressuscitado pelo Espírito, e agora ele foi colocado acima de todos os céus. O nome de Jesus foi colocado acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Mas isso não aconteceu antes do seu esvaziamento. No versículo 8, ele vai falar sobre levar cativo o cativeiro. E isso é uma linguagem da época para falar sobre um espólio de guerra. É como se ele estivesse falando com uma outra linguagem, a mesma coisa que Jesus disse quando ele fala: se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele caindo na terra, se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. E nós somos a recompensa desse penoso trabalho do Senhor. E quando nós falamos sobre levar cativo o cativeiro, é um espólio da vitória de Cristo. Ele nos libertou. Nós estávamos presos no domínio de Satanás, mas agora nós somos pertencentes do seu reino. Ele é levado aos céus e ele leva cativo o cativeiro. E esse, na verdade, é um dos ofícios de Cristo como sacerdote, e ele vai nos também presentear com o ofício de edificação. É o que ele está falando no versículo 11. Esses são os ministérios que Cristo deu à igreja, principalmente aqui falando sobre o governo e sobre o crescimento da igreja. Mas ele vai separar, por exemplo, falando de apóstolos e profetas, e aqui, irmãos, eu não tenho como aprofundar nos dons, e não há necessidade para isso, porque nós temos uma série de mais de 8 domingos falando sobre dons espirituais, onde nós trabalhamos com riqueza de detalhes sobre todos os dons e como a Atos acredita nos dons. Então, se você quiser, vá lá no Spotify, vai lá no YouTube, e se você ainda não conhece a nossa postura, está lá, mas hoje eu não consigo aprofundar muito sobre isso, e não é a intenção também da nossa série, mas ele vai falar sobre os apóstolos e profetas, que foram os responsáveis por lançar o fundamento da igreja. Também está descrito isso em Efésios capítulo 2, versículo 20. E, por exemplo, João Calvino, ele vai afirmar que o ofício do apóstolo, ele é especial e por isso ele não continua mais. E é o que nós defendemos aqui também. E nós vamos ver que essa revelação dos apóstolos foi completada quando as escrituras também foram completadas. Mas existem mais do que apóstolos e profetas. Ele também fala para pastores e mestres, que são frequentemente considerados como um único dom de ofício, como foi falado na série de dons do Espírito, destinado ao ensino e ao cuidado da congregação.
Agora, eu não vou de fato entrar nos pormenores, nos detalhes de cada dom, mas eu quero que nós possamos aprender pedagogicamente da forma como o Cristo glorificado decidiu organizar e administrar a sua igreja por intermédio dos dons. Porque quando nós olhamos para esse objetivo principal e ministerial, nós vamos ver que esses ofícios, eles são divididos no meio da igreja, justamente com a ideia de não centralizar o ministério. É por isso que quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia vai dizer que Ele concedeu dons aos homens. Então a ideia de Cristo glorificado, quando Ele está organizando a sua igreja, não é que uma pessoa centralize o ministério, mas que todos os santos sejam equipados para que cada um realize o seu serviço, culminando na edificação do corpo. O comentário de John Stott na carta aos Efésios vai destacar justamente isso, falando que um dom espiritual, ele é um serviço altruísta. Por exemplo, quando Deus, Ele quer administrar um dom de cura na vida de alguma pessoa, essa pessoa não coloca a mão na sua própria cabeça e fala, seja curado. Não é assim que funciona. Nós oramos sempre para o próximo, para que o próximo seja curado. Porque os dons, eles são para um serviço altruísta, o propósito dos dons. Esses serviços, esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que são mencionados aqui, especificamente nessa carta, de Paulo, ele vai falar que são concedidos por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, gostaria que vocês repetissem comigo nessa manhã. Para que serve o propósito dos dons? O primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Vamos lá? Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Agora vocês sozinhos. Ah, tá colando, né? Por isso. Tá não, tô brincando. Vamos mais uma vez? Para que servem os dons? Para que foram concedidos pelo Cristo glorificado? Para aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação. É por isso que, por exemplo, o que eu citei na série, que o falso profeta não é aquele que erra uma profecia. O falso profeta é aquele que usa a profecia para benefício próprio. Porque o dom de Deus, ele é sempre dado como algo deliberado em servir ao próximo. Está falando sobre o aperfeiçoamento dos santos, sobre o desempenho do serviço, ou seja, ministério e a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo é o propósito do nosso ministério. A edificação uns dos outros, a pregação de domingo passado, a quem pertencemos? Pertencemos a Deus, somos edificados por Deus, mas também pertencemos uns aos outros e por isso precisamos edificar uns aos outros. A edificação do corpo de Cristo é o propósito do nosso serviço. É o propósito do ministério, ou seja, por que Deus concedeu dons aos homens? Para a nossa edificação mútua. É um processo de crescimento. E Paulo vai dizer o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé. Como eu disse em outro domingo, é como se ele estivesse dizendo, até que todos pensemos iguais. Até que todos possamos agir também da mesma forma, porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Então é até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, Deus ele deu habilidades
a homens, e falo homens aqui sobre homens e mulheres, Deus nos deu habilidades sobrenaturais para que nós possamos viver como uma família espiritual, a fim de que nós possamos edificar uns aos outros, até que cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, na minha concepção, o trabalho é até morrer. Porque corpo glorificado e vencermos de uma vez por todas a morte e o pecado é só após a morte. Ou Jesus vir com poder e glória sobre as nuvens. Agora, esse corpo, falando sobre o corpo de Cristo, ele vai crescer de forma saudável quando cada parte coopera e exerce o seu papel dentro do corpo. Exerce o seu ministério dentro do corpo. Então é por isso que eu até coloquei aqui no meu esboço para me falar sobre o exemplo que eu mesmo já passei na minha vida, quando você precisa pegar alguém que você acha que é mais importante e colocar numa função que você acha que é menos importante, para você dizer o quão humilde você é e o quão você leva em consideração aquilo que a outra pessoa está fazendo. É como se fosse o seguinte: nossa, o Pedro é o pastor dessa igreja, mas ele precisa não estar na plataforma, mas agora ele precisa ir lá lavar aquele banheiro para que ele possa demonstrar a humildade dele. Eu não estou dizendo que eu não posso lavar um banheiro, mas eu estou dizendo que isso denota a nossa total falta de clareza sobre cada parte exercendo a sua função dentro do corpo. É como que a gente lida com a igreja, dessa pós-modernidade, e até da forma como nós aqui do Ocidente, nós pensamos igreja. É por isso que a gente não tem que ficar pensando em qual função é mais importante ou qual função é menos importante. O que nós precisamos pensar é qual a minha função dentro do corpo. Porque aí sim o corpo vai crescendo, porque cada um vai cooperando, exercendo o seu serviço, o seu papel dentro do corpo. E o cristão maduro, irmãos, ele tem que saber que a sua identidade está fundamentada no Evangelho e não naquilo que ele produz. Porque nós vivemos uma pós-modernidade onde a minha identidade está pautada naquilo que eu produzo. Eu preciso fazer muito para que a minha identidade então seja reconhecida. Eu preciso expor a minha vida para que os likes possam saciar a carência emocional que eu tenho. Enquanto isso, o que Cristo está dizendo é: você precisa trabalhar até que todos cheguem à unidade da fé, mas coopere com a habilidade que o Senhor entregou na sua mão. Crentes que estão sendo amadurecidos têm essa clareza de que a identidade dele está ligada em Cristo, ou seja, então não é por aquilo que eu faço de fato, não é pelo nosso desempenho, nem a unidade somos nós que produzimos, como a gente já aprendeu aqui. A gente não precisa criar a unidade, o que nós precisamos é preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então o que Paulo está dizendo aqui é: olha, o que vocês precisam fazer é equipar outras pessoas para que elas possam servir. Você serve, mas nós também equipamos outras pessoas. É por isso que talvez você ainda não entendeu como que funciona o discipulado, até porque você veio de um outro contexto que também não sabia como que funcionava o discipulado. Mas quando você olha para as Escrituras, o próprio movimento do discipulado, a cultura do discipulado segundo as Escrituras, ele começa por um discipulado no coletivo, ele tem momentos de discipulado pessoal, mas a intenção do Senhor sempre foi um discipulado mútuo. Porque senão não tinha por que ele conceder dons a todos os homens, habilidades a todas as mulheres. Então, em suma, o conhecimento do amor de Deus vai funcionar como uma raiz e vai gerar uma árvore robusta no nosso coração. E por que eu estou falando do amor? Porque se eu entendo que o fundamento da igreja é amor, então eu de fato vou servir aos irmãos com as habilidades que eu tenho, porque o amor ele serve desse solo, desse fundamento, justamente para nos dar uma direção, e nós seremos como Cristo. Se ele se esvaziou, nós também nos esvaziaremos da nossa vontade. Se ele se humilhou, nós também nos humilharemos.
e nós viveremos de forma sacrificial. Então essa plenitude do Espírito, que é o objetivo aqui de Paulo, ela só será alcançada inicialmente por obediência e pela fé. Mas ela vai se manifestando dia após dia no fortalecimento, no amor mútuo, na adoração, na submissão a uns aos outros. E aí nós vamos nos tornando então uma pessoa, igreja madura, uma igreja amadurecida. Então o que nós temos aqui, o que Paulo está falando, é sobre ofícios que capacitam outras pessoas. Ele está falando sobre dons que servem a outras pessoas. Como eu citei aqui, apóstolos, profetas, pastores e mestres, mas eu não quero só me deter nesses dons. Nós estamos falando aqui porque é o que Paulo está dizendo em Efésios, mas nós sabemos que existem muitos outros dons, e como eu já disse, vá lá no Spotify, no YouTube, olhe da nossa série Dons do Espírito, mas o que eu quero focar nessa manhã, na verdade, é qual que é o propósito dos dons. Porque nós podemos ver um objetivo triplo, principal, sobre a forma como Deus ele administra os dons no nosso meio. Então, primeiro, como eu disse, é aperfeiçoamento dos santos, ou seja, é preparar os santos, equipar outras pessoas. Só é dom de Deus na sua vida a partir do momento que você equipa uma outra pessoa. Se você está se promovendo com aquilo que Deus te deu, você é um falso alguma coisa. Agora, quando eu pego isso e eu equipo uma outra pessoa, eu estou cumprindo o propósito de aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço, ou seja, capacitar outros membros para que esses membros possam realizar o serviço que eles têm que realizar. E edificação do corpo de Cristo, ou seja, isso vai gerar um crescimento orgânico da igreja. E o crescimento orgânico não fala sobre números, mas fala sobre a maturidade que está sendo desenvolvida no nosso coração, e nós vamos sendo acrescidos e acrescentados, e aí então Deus ele vai acrescentando aqueles que Ele quer acrescentar, mediante a pregação da palavra. Ela é feita na plataforma, nas nossas mesas, no de casa em casa, e quando nós vamos cooperando com a nossa justa proporção, para que haja de fato um crescimento saudável dentro do corpo de Cristo. Então o que nós precisamos rejeitar? O clericalismo dentro da igreja. Porque o crente ele tem que rejeitar isso, como por exemplo, um modelo de pirâmide. O clericalismo ele desenvolveu isso dentro da igreja. Modelo de pirâmide. O que é o modelo de pirâmide? É o pastor está no pináculo e os demais estão na base. É o pastor como o modelo de ônibus. O pastor dirige e vocês estão sentados observando. E eu tenho notado uma coisa. Tem 3 anos e 8 meses que eu estou falando que o pastor não é o dono da igreja, que o pastor não é sumo sacerdote, que ele não é intercessor entre vocês e os homens. E quando eu falo isso, todo mundo adora. É verdade. Aleluia, é verdade. Mas existe uma outra parte que muitas vezes você coloca a mão no bolso e não está se levando em conta. Porque quando eu estou dizendo aqui que o pastor está no pináculo e você na base, talvez você concorde, e também é sobre isso, mas eu estou falando sobre serviço na igreja. Eu estou falando sobre capacitar outras pessoas. Eu estou falando para que cada um possa de fato edificar o corpo para o crescimento orgânico da igreja. Eu estou falando sobre o desempenho do serviço, capacitar outros membros. Eu estou falando sobre preparar os santos, ou seja, não é só responsabilidade do pastor em fazer isso. Porque senão a gente fica nesse modelo pináculo. Porque senão a gente de fato fica nesse modelo de pirâmide ou de ônibus. Um faz e os outros assistem ele fazer. Parece que a pregação de domingo passado foi encomendada. Parece que eu liguei para o pastor Felipe e falei assim, fale sobre isso, isso, isso e isso. Porque no outro domingo eu vou falar sobre isso, isso e isso. Mas irmãos, graças a Deus pelo Espírito Santo, Ele alinha o nosso coração. O Senhor, Ele está de fato fazendo-nos abrir os nossos olhos para que a gente possa ser prático com aquilo que nós estamos recebendo. Então, de fato, o pastor, ele não é melhor
do que ninguém, mas ele tem um ofício que é diferente de todos os outros. Porém, isso não exime você de cooperar com a sua justa parte para o aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo. Então, sim, precisamos rejeitar o clericalismo. Porque o crente, ele tem que saber o seguinte, olha, existe um papel do pastor, o pastor mestre, que é equipar os santos, é equipar o povo para a obra. Isso é o meu papel, mas não é apenas o meu papel. Isso é a minha responsabilidade, mas não é apenas a minha responsabilidade. E aqui, aproveitando, já que nós estamos alinhando coisas que são práticas para o nosso meio, eu quero que vocês escutem muito bem o que eu vou falar agora e com muito amor nas minhas palavras. Eu não sou responsável por responder demandas que não cheguem até mim. Não sou. Porque quando alguém chega para mim e fala assim, eu fui na casa de fulano de tal e fulano de tal me aconselhou. Eu não sou daquele tipo de gente que fica com ciúme não, gente. Eu dou glória a Deus. Eu falo, que bom. Sabe por quê? Porque o meu papel como pastor dessa igreja é capacitar vocês para que vocês possam se edificar de forma mútua. Então quando você chega e fala assim, fui na casa do fulano e chorei com ele lá, eu fico feliz. Quando eu fui na casa do fulano e ele me exortou, eu fico feliz. Fui na casa do fulano e nós nos aconselhamos, eu fico feliz porque esse é o meu papel aqui na igreja. Agora existe uma contrapartida. Existem demandas que são pastorais e você tem que ter discernimento disso. Agora, não me cobre demanda pastoral que você não me traz. Eu não sou adivinho. Amém? Eu não sou adivinho. Então se você não me trouxe uma situação, não me cobre por ela. E aí nós vamos trabalhando na justa cooperação. Vocês me trazem demandas, eu trago demandas para vocês, e vocês vão trazendo demandas uns para os outros, e nós vamos juntamente crescendo nisso. Porque senão, a igreja está crescendo. Talvez existem problemas aí menores, iguais ou maiores do que o seu, que talvez eu não estou recebendo você numa hora, mas eu estou recebendo uma outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa amadurecer nesse ponto. E amadurecendo nesse ponto, a gente vai respirar e falar assim, opa, qual que é a minha justa cooperação dentro do corpo? Qual que é a minha parte aqui? O que eu vou fazer aqui? É rejeitar justamente esse clericalismo. Porque o crescimento ele vai começar justamente quando os crentes começarem a equipar uns aos outros. Pedro, mas tem demanda que é pastoral. Eu sei que tem demanda que é pastoral. Tem demandas que eu percebo. Não vou pedir para levantar a mão aqui não, mas eu mando mensagem para as pessoas perguntando como é que elas estão. Eu tenho atendimento com as pessoas aqui, eu recebo pessoas no escritório, faço visitas, mas eu não consigo enxergar a todos. Então assumam um compromisso. Se tiver alguma demanda, tragam a mim. Amém? Ah, mas eu não quero levar você. Leve ao seu irmão. Amém? Porque o serviço, irmãos, ele tem que ser altruísta. E quando nós recebemos uma palavra como a de domingo passado, como nós temos recebido tantas palavras, como o Jefferson pregou falando sobre Filemon, quando Joabe sobe nessa plataforma, normalmente o que a gente pensa é, o outro não está fazendo isso. A gente precisa começar a pensar é como e quando e por que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Não é um serviço altruísta. É aquele velho costume do crente essa mensagem era para o fulano, mas ele não veio. Se fulano tivesse aqui, ele tinha sido abençoado. Irmãos, essa mensagem não é para os ausentes, são para nós, os presentes. Nós estamos aqui. O Senhor já sabia cada um que estaria aqui sentado nessas cadeiras. Essa mensagem, ela é para todos nós. Então, se o serviço é altruísta, o que nós fazemos? Mestres, ensinem outros a ensinarem. Evangelista, ensinem outros a evangelizarem. Pastor, ensinem outros a apacentarem. Esse é o propósito dos dons.
conforme a exegese que nós fizemos aqui de John Stott. Então, de fato, a vontade de Deus em repartir dons é para poder mostrar uma unidade na diversidade. E para dizer, olha, a centralização na igreja ela não deve existir. Mas que cada um coopere, né? Como diz naquela passagem antiga, ado a ado, cada um, eu sei que você sabe, para de fingir, ado a ado, cada um no seu quadrado. Né? Você sabe a referência? Sabe. Eu sei o que você fez no verão passado. É cada um cooperando na justa parte, no lugar onde nós fomos chamados. E eu estou falando de lugar aqui, eu não estou falando de lugar físico, mas de lugar espiritual no corpo. E nós vamos correspondendo de fato. O propósito disso é nos levar a uma visão bíblica de que o ministério, ele é de todos os membros. O ministério, o serviço na igreja, as habilidades sobrenaturais, ela pertence a todos os membros. Então, por isso que a ideia é de um equipando os outros, porque ninguém tem todos os dons. Quando eu sento na mesa com o Jean e a Alessandra, eles me equipam com a parte que o Senhor confiou a eles. E eu equipo-os com a parte que o Senhor me... Nós somos interdependentes uns dos outros. Todos dependemos do Senhor e somos interdependentes, dependentes uns dos outros. Então é por isso que quando nós entendemos, olha, precisamos de fato equipar todo o povo para essa obra do ministério, porque existe um alvo, existe apenas um alvo. E eu vou falar sobre isso no domingo que vem. Mas eu queria que você entendesse, só existe um motivo do porquê Deus ele concedeu dons aos homens, Ele deu uma unidade para existir na diversidade, Ele quer que cada um coopere com a sua habilidade sobrenatural. Só existe um motivo. Qual que é o motivo? Maturidade. Ele quer que todos cheguemos à plena estatura, à perfeita varonilidade. O objetivo final do ministério, desse serviço diversificado, é o crescimento coletivo do corpo. Perfeita varonilidade, a medida da estatura perfeita de Cristo. Paulo fala sobre essa maturidade e ele vai contrastar essa maturidade com uma imaturidade que ele vai chamar de ser levado por qualquer vento de doutrina. Então ele vai desenvolver aqui um método para alcançar a maturidade. E um dos métodos é seguir a verdade em amor. Então o Stott ele vai ressaltar que a verdade sem amor ela é ríspida. Mas o amor sem verdade é frouxidão, segundo John Stott. Então esse crescimento que nós oramos aqui, ele é primeiramente interno de fato, mas a evidência externa, ela também deve acontecer. Porque como nós temos ensinado aqui, a unidade da igreja não é algo que tem que ser construída, mas é algo que tem que ser manifestada, é uma exposição, é a diversidade dos dons, e isso vai acontecendo por intermédio da vida de Cristo no meio da igreja. Uma coisa que talvez nós não paramos para pensar. A diversidade, ela é o meio divinamente planejado para sermos amadurecidos. Então parece que o Senhor meio que perdeu o controle em algum momento da igreja e agora a gente está tendo que resolver o problema. Mas a diversidade, ela já é um plano. Não é o plano B do Senhor, é o plano A do Senhor. A diversidade, justamente para que essa maturidade ela possa existir na coesão do corpo de Cristo. E é um processo de fato, irmãos. Conforme detalhado aqui na carta de Paulo aos Efésios, é um processo. E isso vai envolver uma unidade que já foi nos dada, uma realidade espiritual. E também vai falar sobre uma unidade que ela deve ser atingida, ou seja, manifestada, porque a meta da unidade é a maturidade. Só que antes de chegarmos à maturidade, nós passamos pelo serviço. Assim como Cristo, o caminho para a exaltação foi a humilhação, o caminho para chegarmos à maturidade é o serviço.
É por isso que Ele nos deu habilidades sobrenaturais para edificar ao corpo, para que possamos nos edificar de forma mútua. Então, até que alcancemos a plenitude, a coesão dessa maturidade, nós devemos galgar o caminho do serviço. Então isso é um fundamento da unidade, em meio à diversidade. A unidade, ela primeiramente é uma realidade espiritual, ou seja, ela de fato é indestrutível. Falei há domingos atrás, talvez nós pensemos assim, eu não vou cantar essa música, somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Isso é mentira, porque tem um irmão que ele fala mal, tem outro irmão que ele brigou comigo, tem um irmão que falou isso, então é tudo falsidade. Nós não criamos a unidade. O nosso trabalho é preservar a unidade, que já é uma realidade vigente em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos fazer não é criar a unidade. O que nós precisamos é preservar a unidade pelo vínculo da paz. Por faltar serviço, falta maturidade. Vou trocar as palavras para você entender. Quanto mais você se envolve na vida da igreja, mais maduro você se torna. Quanto mais você se envolve na vida de pessoas, mais ferido você se torna, mas mais amadurecido você se torna. E eu vou te contar um segredo. Já era o plano original de Deus. Já era o plano de Deus isso. Que doideira. Gente, que doideira. De fato, os pensamentos dele são muito... Existe uma distância inimaginável entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Deus pede. E aquilo que Deus pensa. Porque essa realidade espiritual, ela é indestrutível. Assim como nós não conseguimos produzir, nós também não conseguimos destruir, porque é uma dádiva de Deus, Ele já nos deu, Ele já nos concedeu, não é algo que nós precisamos criar, mas essa unidade, ela é ancorada, e nós falamos nos domingos passados, há um só corpo, ou seja, uma só igreja, há um só Espírito que habita e empodera a igreja, uma só esperança, ou seja, está falando da vocação, a volta de Cristo é a nossa herança futura, um só Senhor, Jesus, é o dono da igreja, uma só fé, ou seja, contida no Evangelho, na nossa confiança para com Cristo, um só batismo, a nossa inserção no corpo, e um só Deus que é Pai de todos. Esse é o fundamento da igreja. A igreja de fato é tão indestrutível quanto a unidade do próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito se relacionam de uma forma tão perfeita, desde antes da eternidade, que o produto da relação de Deus é amor. Por isso que Deus é amor. E Ele quer que nós vivamos isso, entendendo que assim como o Pai está unido no Filho, que está unido no Espírito, nós estamos de forma eterna unidos em Cristo Jesus. Por isso é indestrutível. Então essa preservação da unidade, ela passa pela diversidade dos dons, irmãos. Ela passa por olharmos pessoas que são diferentes de nós. E de nós derramarmos graça nas nossas relações, entendendo que esse é o plano original de Deus. Então, enquanto os versículos iniciais do capítulo 4 de Efésios vai falar ou vai enfatizar sobre essa unidade concedida e falar sobre a nossa preservação, esses versículos subsequentes, eles vão falar sobre uma unidade a ser atingida, falando sobre uma manifestação daquilo que já foi concedido. Então, é como se fosse um mecanismo para essa construção. Qual que é o mecanismo de Deus para a construção da manifestação real da unidade? Diversidade. Seria mais fácil se todos fossem iguais, tivessem o mesmo dom, pensassem igual. Mas essa mentalidade ela é babilônica.
Vamos pensar igual, vamos fazer igual, vamos ser igual, falar todo mundo do mesmo jeito, vamos ser todo mundo encaixotados, enquanto o Senhor está permitindo uma construção de maturidade, e isso passa pela diversidade. Se Ele é o doador, e isso vai falar sobre o caráter dos dons, Cristo ao ser exaltado, o Senhor exaltado, que foi elevado acima de todos os céus para encher todas as coisas, e Ele vai conceder dons aos homens para serviço, ou seja, está falando sobre uma diferença entre a diversidade dos dons e a graça é uma só. Ele nos capacita com a sua graça, Ele derrama a sua misericórdia sobre todos aqueles que foram chamados por Cristo, mas sim, existe diferença entre as pessoas, e o plano original de Deus é que possamos preservar a unidade pelo vínculo da paz em meio à diversidade. E para que Ele quer isso? Para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós temos que anular essa mentalidade consumidora do meio da igreja. Eu vou lá para ser abençoado. Eu vou lá para escutar uma palavra para ser abençoado. Eu vou lá para poder Deus falar comigo. Irmãos, isso tudo pode acontecer. Mas a nossa mentalidade é: eu vou lá para me sacrificar e me entregar como um sacrifício vivo, santo e racional, que é o meu culto ao Deus. Eu vou lá para abençoar outro irmão. Eu vou acordar mais cedo num domingo e eu vou sim ficar no calor ali fora, tomando meia hora de café, porque aquilo que Deus me concedeu não é para mim. Se é um dom, não é para mim. Então eu vou edificar a outros. Venhamos e convenhamos, né, irmãos? O que é passar 20 minutos num sol ali fora, no Castanheiras? Vai para a África ser morto. Vai viver como o Elmer, o missionário que nós auxiliamos aqui, vive. Vai lá viver como ele. Está achando difícil? Qual que é o nosso papel? É ter entendimento que o dom que foi concedido, ele tem que ser altruísta. Essa cooperação do corpo no meio da igreja. E é por isso que Paulo vai falar, isso precisa ser bem ajustado e consolidado. Pedro, ainda não está bem ajustado, eu sei, é o nosso trabalho. Ainda não está bem consolidado, eu sei, nós vamos nos submetendo juntos à palavra. Se necessário, vamos orar juntos, chorar juntos, sorrir juntos. Mas existe a necessidade de estarmos bem ajustados e consolidados. Mas é pelo auxílio de toda a junta. Não tem como um lado só fazer força. Eu não consegui me conectar aqui nessa igreja ainda porque ninguém me procura. Você procurou quem? Pastor Felipe disse no domingo passado, você tem envolvido pessoas na sua agenda? Porque eu sei que a pós-modernidade, ela grita não. Eu estou na correria, eu estou cansado, estou trabalhando, estou estudando. E a gente acredita que isso é uma justificativa. São todos consolidados, bem ajustados, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E aí vai efetuar o próprio aumento para a edificação de si mesmo. Porque quando nós edificamos ao próximo, nós também nos edificamos.
Quando nós fazemos o crescimento orgânico da igreja, por intermédio dos dons que foram concedidos a Deus, a cada um, nós estamos nos aumentando, nos amadurecendo, nós estamos fazendo uma edificação em si mesmo, em amor. Se eu tiver o compreendimento que nós somos um só corpo, porque a unidade é algo que eu preservo. Então a construção da unidade não é uma realidade que nós fazemos, mas nós precisamos sim entender que ocorre uma prática, quando cada membro, não apenas a elite ministerial, mas cada membro cumpre a sua função dentro do corpo de Cristo. Aí a unidade vai se manifestando de forma visível, de forma concreta na vida dos cristãos. Aí nós chegaremos onde Paulo vai falar assim, olha, nós precisamos andar de modo digno da nossa vocação. Isso está falando de uma manifestação ética, não só espiritual, naquilo que transcende, mas de falar de uma manifestação ética, de preservar a unidade no espírito, pelo vínculo da paz, qualidades morais, que são muitas vezes mais importantes do que uma estrutura eclesiástica que pode artificialmente produzir uma unidade. Em cada mesa que eu sentei com vocês que são membros aqui dessa igreja, eu disse, nós não começamos pelo trabalho, nós começamos pela relação. Não teve um aqui que eu não falei isso. Nós não começamos pelo trabalho, nós começamos pela relação, porque onde faltar o trabalho, o que não pode faltar é a relação. Porque uma estrutura eclesiástica, ela visa muito mais o trabalho do que a relação. Então nós devemos usar uma estrutura eclesiástica da forma correta, ou seja, nós usamos tudo aquilo que nós podemos usar de ferramentas que são boas, e não é porque alguém usa errado que nós vamos também demonizar, mas nós vamos entender que a estrutura eclesiástica, ela não é mais importante, não pode produzir uma unidade. A unidade, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus, e o que nós fazemos é preservar, e isso perpassa pela forma que nós lidamos uns com os outros. Pedro, mas é porque eu ainda preciso amadurecer. Todos nós precisamos. É porque eu ainda não estou pronto. Ninguém aqui está, irmão. Uma vez um pastor ficou chateado comigo, porque eu falei com ele que ele não dava conta. Ele ficou chateado. Eu não sei o que ele estava pensando, enfim, mas não tem ninguém pronto aqui. Se tivesse alguém pronto aqui, certamente já teria subido aos céus. Então Paulo está exortando aqui para que nós possamos cultivar essa unidade com atitudes externas, justamente para poder combater orgulho, discórdia, humildade, falando sobre a forma como nós temos que lidar. Eu não vou entrar muito aqui porque eu já falei sobre isso. Mansidão, longanimidade, tolerância, capacitação, mas o plano é chato. Isso aí. É por isso que o que é exigido de nós é o amor, a perfeição, maturidade pelo vínculo da paz. Isso vai gerando crescimento em todos nós. Então a igreja, irmãos, ela tem que funcionar. E eu vou fazer uma analogia aqui. A igreja, ela funciona como uma orquestra. Quem aqui já foi num show de uma orquestra? Já viu na internet uma orquestra? Já viu? Gente, é muita gente, né? E você tem ali cada um com um instrumento totalmente diferente do outro. Às vezes alguns são similares, mas outros são bem diferentes. A igreja, ela funciona como uma orquestra. Cada dom que foi compartilhado, dado por Deus, é como se fosse aquele instrumento. Cada um tem um instrumento. Mas qual que é o papel de todos nós? Ecoarmos uma melodia perfeita, harmônica. Cada um com a sua justa cooperação. Cada um dando a nota certa, aleluia.
Nossa, como aquele violino é perfeito. Nossa, como aquela bateria é maravilhosa. Ela fala, como essa orquestra é boa. A ideia é essa, irmãos. Não é falar sobre o pastor, não é falar sobre o apóstolo, não é falar sobre a igreja de Cristo. É falar sobre como nós estamos desenvolvendo aquilo que foi nos dado como um presente, os dons, a fim de que possamos de fato preservar a unidade. Mas a gente não está sabendo lidar. É como se o cara do violino olhasse para o cara do baixo e falasse assim: esse cara está atrapalhando. Você está me atrapalhando. Mas não está me atrapalhando porque está atrapalhando porque faz diferente. Eu queria que a gente fizesse igual. Eu queria que nós fôssemos iguais. Eu queria que todo mundo produzisse a mesma coisa, o mesmo pensamento. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos chegar à estatura do varão que é perfeito, da varonilidade, da maturidade. Mas o caminho para a maturidade, irmãos, gostando ou não, é a diversidade. E é por isso que a instrução bíblica é: preserve a unidade. Cada instrumento, ou seja, cada dom que foi concedido a um membro do corpo de Cristo, ele não pode ser substituído. E às vezes a gente lida com as pessoas como se a gente quisesse substituir aquela pessoa. Eu não sei muitas vezes o que a gente pensa. Mas que às vezes a gente quer matar aquela pessoa, a gente age ferindo aquela pessoa como se a gente quisesse tirar ela da nossa vida, sem pensar muitas vezes. Eu lembro, dar um testemunho, da minha adolescência. Eu não fiz muita coisa errada, como vocês já sabem, mas na igreja que eu cresci tinha um menino lá que, irmãos, se a pessoa fala de bullying hoje, imagina naquela época, o que a gente não fazia, Só eu aqui, vou falar só aqui, você que pergunta aqui dentro. E a gente, nossa, como diz o mineiro, zoava muito. Mas pegava no pé dele, Não estou falando que ele não merecia, não, que dava umas fora, mas pegava muito no pé. Até que um dia o Espírito Santo falou no meu coração assim: você está querendo que ele vá embora? Aí eu estou num choque de realidade assim. Então por que você está fazendo isso? Não está querendo matar seu irmão? Então por que você está fazendo isso? Você está querendo que um laço deixe de ser edificado pela palavra? Então por que você está fazendo o que você está fazendo? Não faz sentido. Mas isso é só a Espírito Santo pode produzir no nosso coração. A unidade do Espírito é como se fosse a partitura, porque o maestro é Deus e ele vai harmonizando todas as coisas. A diversidade dos dons são esses vários instrumentos: violino, flauta, percussão. Cada instrumento aqui é tocado por um membro que não pode ser substituído, mas nós produzimos coletivamente uma única música, que é a edificação do corpo de Cristo. Quando cada um toca a sua parte, com humildade, com mansidão, com amor, existe essa justa cooperação. E o resultado final disso não é um som monótono, não é um som. É o quê? É uma uniformidade. Você sabe o que a gente, como igreja, a gente tenta fazer? A gente tenta começar pela uniformidade, para produzir unidade. Enquanto que a Bíblia está dizendo preserve na unidade, pelo caminho do serviço, chegue à maturidade, para que possam ser uniformes. No reino de Deus as coisas são opostas. O homem produz a uniformidade, a fim de que possa produzir artificialmente a unidade. E o Senhor está dizendo vocês precisam entender que o caminho para se tornar um é
terem consciência da diferença. E é uma sinfonia multicolorida que vai revelando então essa multiforme sabedoria de Deus aos espectadores, ou seja, Paulo vai trabalhar aqui sobre os principados e potestades. Quem está nos assistindo não é só homens, mas existem principados e potestades assistindo aquilo que o Senhor está fazendo por meio da igreja. É verdade. Então sim, precisamos trabalhar numa sinfonia, a fim de que o nome de Deus possa ser glorificado de fato na nossa unidade. Irmãos, isso é muito mais prático do que parece. Pegar isso lá da teologia assim, e falar assim, que legal, um banquete. Se nós tivermos essa clareza, essa mansidão, essa humildade de reconhecer a nossa total dependência a Deus, mas que também dependemos uns dos outros para que o plano A de Deus seja exercido na vida da igreja, aí sim nós vamos viver como se a unidade não fosse algo opcional. Já viu aquele casal que quando briga fala assim, vai embora de casa? Como se divórcio fosse uma opção? Aqui não tem, mas lá em Minas Gerais costuma ter. O crente não pode viver como se unidade fosse uma opção. É uma opção na Bíblia. É uma realidade. O que nós devemos fazer é preservar a unidade e o espírito pelo vínculo da paz. Bem, como nós estamos fazendo sempre nesse domingo, vamos cantar Efésios. Queria chamar os irmãos da música. Cantar Efésios, capítulo 4. A base da fundamentação é a repetição, irmãos. Fique de pé nesse momento. Estamos chegando aí ao final de mais um ano. E eu sei que muitas vezes nós paramos para refletir em muitas coisas, né? A gente sempre para para refletir no final do ano. Então eu peço aos irmãos que reflitam. Como que foi o seu ano enquanto igreja, no sentido unidade? Qual foi a sua justa cooperação no corpo? Quando você acertou, quando você errou? Eu acho que essa é uma reflexão que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. A fim de que, de fato, o Espírito Santo ache em todos nós um espaço para que ele possa trabalhar de acordo com a vontade dele. O que eu sei, irmãos, é que todo mundo aqui pode cooperar mais. Todo mundo aqui pode servir mais. E eu não estou falando de servir mais, de você pegar mais tarefa na igreja. Pelo amor de Deus, vamos crescer, estou falando disso. Eu estou falando da justa cooperação que todos nós devemos exercer dentro do corpo e preservar a unidade pelo vínculo da paz. Está numa mesa onde começa a maledicência, levanta e vai embora. O irmão começou a falar mal do outro irmão, você tem não só o privilégio, mas a obrigação de falar assim, ou para de falar dele, ou eu levanto e vou embora. Tem problema para resolver? Resolva. Não deixe as coisas acumularem. Isso impede a preservação da unidade. Mas o fulano não vem até mim. Até o fulano. Porque senão a gente vai continuar ouvindo a Bíblia e sempre pensando, ele tem que vir, ele tem que fazer, ele tem que não sei o quê, e quando que eu vou fazer? Quando que vai ser a minha justa cooperação? Se nós pensássemos dessa forma, a gente ia prevenir um monte de seta de Satanás no nosso corpo. Porque ele está rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E se o plano de Deus é a nossa unidade, paralelamente ao mover de Deus, existe o mover das trevas. Ele quer que nós não consigamos preservar a unidade pelo vínculo da força. Assim. Então a ideia é como que foi a nossa justa cooperação.
Você que recebeu habilidades, e todos aqui receberam habilidades. Sei que eu citei só aqui as questões de igreja, mas existem várias habilidades sobrenaturais que foram entregues por Deus na vida da igreja. Eu quero sim ter uma justa cooperação um pouco maior, mas eu não sei o que fazer, irmãos. Deus ele não vai te entregar aquilo que você tem que fazer. Você já recebeu aquilo que você tem que fazer. As habilidades não vão ser depositadas posteriormente. As habilidades já foram concedidas quando Jesus subiu aos céus. Então talvez seja mais uma reflexão da nossa omissão dentro do corpo de Cristo do que sobre uma vontade de Deus de fato. Então pense sobre isso nesses dias, que você possa ruminar essa palavra durante essa semana, porque eu sei que vai ser muito produtivo em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar Efésios. Recebi um novo coração.